por ter vindo. Cara, aqui no, a gente eu costumo, no final da entrevista, dar algum presente, um livro pro convidado e tal. Só que pra você eu escolhi um negócio diferente. É um presente simbólico, Uhum. mas eu acho que você vai curtir. Opa. Não, então peraí, não, me dá aí no final do programa. Eu quero te dar no começo porque com você é diferente, porque tem a ver com você. Tem a ver com Tem a ver você. comigo. Isso tem a ver com você. Quando eu comecei, quando garoto, assim, cheguei a estudar guitarra, lia muito a cover guitarra, Legal, obrigado. e eu tive acesso a esse VHS do Malmsteen, do Rising Force, que inclusive, assim, é aqueles VHS que são uma... Por que que é um presente simbólico? Porque aquelas cópias que os caras fazem não é um VHS Sim. da loja, né? Sim, é um Que assim, tabajara. a gente tava... Naquela época era muito difícil achar o material, né? Ainda nem Sim. tinha as coisas no YouTube, nem tinha as coisas... E como eu sei que você tem um acervo ali que você deixa as coisas e tal, pra você deixar ali que no legal, seu bacana. acervo o ali, Malmsteen né? com orquestra. O Malmsteen com orquestra. Você lembra desse dia? Esse disco foi bem falado, né? Rising Force, né? O Rising Force, na verdade, junto com o Marching Out, que são os dois primeiros álbuns do Malmsteen, são os dois únicos álbuns do Malmsteen que vale a pena ouvir. Legal. Porque o resto depois foi de ladeira abaixo. E tem aquela coisa Obrigado, cara. Obrigado pela... Tem aquela coisa do Malmsteen instrumental, guitarrista, e do Malmsteen banda também, né? Com vocalista, né? Então, mas o que acontece? É inegável que o Yngwie, ele mesmo me corrigiu. O Yngwie Malmsteen, é inegável que ele, que quer a gente queira ou não, o cara... Olha, tá entrando gente aqui, ó. Opa! Quer a gente queira ou não, ele revolucionou a linguagem da guitarra. Eu acho também, com certeza. Assim como... Não tô entrando nos números de comparar, mas assim, ele revolucionou a linguagem da guitarra, assim como o Ed Van Halen revolucionou a linguagem da guitarra, assim como o Alan Holdsworth revolucionou a linguagem da guitarra, assim como o Jimi Hendrix revolucionou. Quando você faz uma revolução, é óbvio que você tem que fazer com que essa virada de chave na linguagem, especificamente da guitarra, ela venha acompanhada de ótimas canções. E todos esses caras que eu falei, todos vieram com ótimas canções, menos o Malmsteen. Entendi. Porque o Malmsteen, ele é um cara em que ele compõe uma canção para que ela se torne moldura do solo dele. Sim, sim. E é exatamente o contrário dos outros. Os outros constroem a canção para colocar ali, como se fosse um elemento que tem uma simbiose com a canção, o solo. Não, cara, o negócio do Malmsteen é esse exibicionismo, e ele tem realmente um domínio da guitarra que é monstruoso, Sim. só que ele usa isso pro mal, cara. Muito excesso de notas, ele prima pela rapidez, e assim, ele é muito mau compositor. Tanto que, inclusive, nos últimos discos, os últimos discos dele, os mais recentes, ele mesmo resolveu cantar, porque não tem mais vocalista que aguenta trabalhar com ele. Entendi. Então, meu... Porque eu não sei o nome daquele vocalista que cantava com ele, mas o cara era muito bom. Não, teve o Jeff Scott Soto. E é muito bons vocalistas, né? Não, os vocalistas eram... O Jeff Scott Soto foi o melhor vocalista que ele teve. O melhor em todos os sentidos. Sim. Sentidos de interpretação, Embora os vocalistas, na verdade, obedeçam o que ele manda, o Malmsteen manda. Mas aí depois vieram os caras chatos, né, cara? Os John Linternas da vida, aí Entendi. E assim, entrando nesse assunto, uma coisa que eu tenho já, uma curiosidade, eu queria que você ensinasse a gente como é que faz uma crítica musical. Porque o que acontece? Isso não dá pra ensinar. Mas o que eu queria saber, o que você analisa no álbum? Porque, por exemplo, Tudo. Você é um cara que, vamos supor, tem alguém que ama determinado artista. Sim. Que é o álbum da vida dele. É. Chega você e fala, esse álbum é ruim. O que você tá vendo ali naquele álbum? Tudo. Você tem que analisar tudo. E quando eu falo tudo, as pessoas falam, mas você precisa ser isento. Não, cara, não existe crítica isenta. Assim como não existe jornalismo imparcial.
O jornalismo imparcial é o jornalismo que relata um fato. Sim. A partir do momento que você está dando a sua opinião, já não é mais imparcial. Então precisa parar com essa coisa mas você para falar de um artista, você tem que ser imparcial. Não, eu tenho que ser imparcial se ele morreu. Ou se ele fez algum disco. A imparcialidade é você relatar o fato. A partir do momento que você está dando opinião, já não é mais imparcial. Com certeza. Agora, quando você vai analisar, respondendo a sua pergunta, você vai analisar, você tem que analisar tudo. Claro que tudo sob o meu ponto de vista. Isso. Então, eu queria... Então, assim, é analisar, primeiro, a canção como um todo. Como é que ela chega até você? Qual é o tipo de sensação que ela causa a você? Depois, você vai analisar, dentro dos seus parâmetros, por exemplo, as qualidades melódicas, harmônicas, rítmicas, produção, gravação, interpretação. E quando eu falo interpretação, não é só voz, é interpretação de tocabilidade. Sim. Então você vai analisar quase todos os aspectos. Uhum. Porque para você, e isso é que é absolutamente fundamental, e eu falo praticamente isso em toda entrevista, para você emitir a sua opinião, você tem que embasar essa tua opinião em argumentos sólidos. Mesmo que a pessoa não concorde com você. Porque senão, cara, vira opinião de rede social, cara, que é um negócio ridículo. Né? Porque assim, eu acredito que o ouvinte, o fã, ele tem aquela ideia de que se agrada os meus ouvidos é bom, né? Não, mas isso é para todo mundo. Então, assim... Eu não posso chegar e dizer, olha, esse disco, ele agrada muito aos meus ouvidos, mas é uma porcaria. Não, cara. Se ele agrada aos meus ouvidos é porque ele tem qualidades. E cada pessoa tem o seu parâmetro do que é qualidade ou não. O que é qualidade para mim pode não ser para você. Entendi. Então pode ser que tenha... pode ser não, lógico. Tem gente que gosta muito de discos que você odeia. Então você acha que é meio pessoal essa opinião? Mas toda opinião é pessoal. Toda opinião. Mas... Então, mas o que eu quero entender é assim, Regis, você é um crítico musical. Você é um cara que tem colunas, que escreve, que tá numa matéria, que você foi eleito como um cara pra dar opinião. Você tá entendendo? A sua opinião vale mais, entre aspas. Não, cara, não é uma coisa quantitativa. O que acontece é o seguinte, que quando você tem um trabalho em que você argumenta as suas opiniões de uma maneira sólida, que não necessariamente a outra pessoa vai concordar ou não. Mas assim, ela parou para ouvir o que eu falei, ela parou para ler o que eu falei. Então aí quando as pessoas começam a prestar atenção nas suas opiniões, você se torna um formador de opinião. Sim. E não necessariamente o formador de opinião, o verdadeiro formador de opinião, ele tá pouco se lixando se a pessoa vai gostar ou não. Entendi. Como é o meu caso, por exemplo. Eu tô pouco me lixando se as pessoas vão gostar do que eu falo, ou se as pessoas não vão gostar do que eu falo, ou se as pessoas vão concordar ou não com o que eu falo. Tô nem aí. Entendi. Então, assim, eu não jogo pra galera. Sim. E, infelizmente, hoje no jornalismo, em todas as áreas, não só na área musical, mas na área cultural, na área de política, de finanças, infelizmente, cara, a grande maioria dos jornalistas hoje, ou de quem tem algum tipo de voz, a pessoa joga pra galera. Sim. Essa coisa de dizer que a música antigamente era melhor, é uma coisa de que toda época acha a música antiga melhor, ou de fato era melhor? Não, assim? eu acho isso uma burrice, se você quer saber, cara. Eu acho isso uma bobagem, a pessoa que fica falando que som bom era do passado, hoje é uma... Bobagem, cara. Porque hoje você tem milhares e milhares de bandas e artistas fazendo um trabalho muito bom. Então esse papo de no passado era melhor, não, cara, o que acontece é que quem tem esse tipo de opinião estúpida, na minha opinião, é aquela pessoa que ela tem a saudade de uma época em que ela não vive mais. Entendi. Então se você hoje, você não está conectado com o que está acontecendo agora, você não vai entender.
Então você vai ficar sempre voltando ao seu edredom emocional quentinho lá Sim. atrás. Agora, é preciso dizer o seguinte, cara. Isso é muito claro. Hoje, a gente tem uma quantidade de artistas fazendo um trabalho muito ruim em todas as áreas. Sim. Assim como no passado haviam muitos artistas fazendo um trabalho ruim. Então, assim, eu dei uma desafinada agora, né? Não dei, né? Também, assim como tem gente fazendo trabalho. Então, quando você não tem o interesse de saber o que é que está acontecendo hoje, e aí sim você vai dizer, isso é legal, isso não é. Se você não tem esse interesse, você vai ficar preso eternamente a esse edredom emocional quentinho do passado. Sim. Você acha ruim aquilo que não se conecta com você, né? Tipo assim, né? Você tá entendendo? Eu conheço gente que a coisa mais moderna que o cara ouviu foi Creedence Clearwater Revival. Pô, para, né, meu? Então, eu acho isso uma grande bobagem. Assim, e a pessoa que fala isso, olha, o som da minha... Quando eu era mais moço, que era legal,